Celebrando, né, o Dia Mundial da Alimentação Saudável. Para conversar e bater um papo gostoso com a gente, estou recebendo aqui a nutricionista Rivana Mouta. Tudo bom? Tudo Prazerzão bem. te ter aqui, bem-vinda, tá bom com Obrigada a gente. pelo convite. E essa data, né, Rivana, é muito importante para que a gente possa discutir e falar mais sobre alimentação saudável. Boa tarde. Boa tarde. Pois é, né, o comportamento alimentar das pessoas tem mudado nas últimas décadas. Gera também alguns sofrimentos para uma boa parte da população, principalmente para aquelas pessoas que acabam adoecendo cada vez mais cedo. Então, hoje no Dia, né, Mundial da Alimentação Saudável, é importante reforçar sobre o que é saudável. Será se alimentar-se bem é apenas comer alimentos naturais? Não necessariamente. O alimento ele não precisa somente ser rico em nutrientes, pobre em açúcar ou né, não ser um alimento calórico, mas sim ele precisa ser um alimento que faça bem para o nosso corpo, para o nosso organismo. Pronto. E, Rivana, nós separamos aqui o nosso bate-papo, hoje a nossa entrevista, bem sobre alguns mitos e verdades. Algumas coisas que circulam na internet, como você disse, as pessoas estão habituadas mais agora nesse tempo, cuidando mais da alimentação, habituadas a comerem coisas mais saudáveis também. Mas, gente, tanta coisa acontecendo, a gente não sabe o que é mito, o que é verdade, o que funciona, o que não funciona. Queria começar falando sobre o whey. Whey protein, que é uma suplementação e que, sinceramente, de uns tempos para cá, depois dessa história de pandemia e tudo, a gente veio ouvindo falar que é legal colocar o whey na alimentação. Tipo assim, eu vou até te dizer assim, minha mãe não é acompanhada por um nutricionista, mas chegou no ouvido dela ali, rodas de conversa, de repente mamãe estava lá com whey. Aí mãe, pra que esse whey? Ela, não, me disseram que é bom colocar um pouquinho aí na água, na alimentação, tomar um pouquinho, dar mais força e tudo. Até que ponto isso realmente pode ser legal? É legal quando você não baixa as calorias de proteínas, a quantidade de proteínas na sua dieta. Todo mundo precisa suplementar com whey? Não. Mas, assim, chega uma certa idade, comumente as pessoas que estão aí aumentando de idade, aumentam as necessidades nutricionais, né? E aí a gente fala sobre, você falou sobre sua mãe, né? A gente fala também sobre as necessidades nutricionais voltadas a cada idade. Então, quando as pessoas elas estão envelhecendo, quanto mais, né, a pessoa mais biologicamente, as células do corpo vai envelhecendo, ele puxa também mais necessidades nutricionais. E aí, a proteína é uma necessidade vital. Então, para alguns idosos, esse processo de metabolização, né, acaba ficando diminuído porque o próprio organismo, né, ele acaba também diminuindo um pouco dos seus processos. Ele não é tão ativo quanto antes. E aí, realmente, existe uma necessidade de, muitas vezes, suplementar. Mas isso não quer dizer que o idoso ele precisa consumir sempre o whey. É isso. É aquela questão, né? Tudo precisa ter um equilíbrio e é de acordo com a individualidade bioquímica de cada pessoa. Então, se sua mãe ela foi no nutricionista, o nutricionista analisou ela, viu como é que estavam as taxas bioquímicas e também fez avaliações físicas nela e viu a necessidade de um comportamento alimentar que melhorasse o consumo da proteína e que também isso poderia fazer a diferença na hipertrofia, né, no tônus muscular dela, aí sim, ela é uma candidata para consumir whey protein. Mas não necessariamente todo mundo pode sair comprando whey e colocar na alimentação, não, né? Inclusive, tem tipos de whey, né? Infelizmente, né? Na indústria, tem formulações que parecem ser whey, mas não são. Que tem lá uma quantidade, uma dosagem de proteína e aí eles já colocam ali que é um composto ali, whey, mas é hipercalórico, não é whey, então whey. Então, existe uma necessidade mais individualizada de cada organismo, de cada pessoa, e essa orientação de tipo de whey, né, tem o isolado, concentrado, hidrolisado, a quantidade para consumir, além da alimentação, né, porque é uma mão na roda para completar a quantidade de proteína. Entendi. Mas se a pessoa já consegue bater aquela quantidade de proteína sem whey, não há necessidade do consumo do whey também. Tomar, né? Rivana, muita gente acredita que comer carboidrato à noite engorda mais que nos outros horários durante o dia. Existe essa relação realmente? Suiane, essa pergunta ela é bastante complexa, né?
Porque hoje se fala muito de um alimento, por exemplo, a maçã, né? Um alimento que faz bem ou faz mal. E, na verdade, aqui é de metabolismo para metabolismo. Tem pessoas que, quando consomem carboidratos refinados, né, ou carboidratos simples à noite, eles se sentem com a digestão mais lenta e isso pode, sim, atrapalhar um processo ali, se a pessoa está em processo de emagrecimento ou de hipertrofia. Mas existem pessoas que necessitam consumir uma quantidade maior ou um tipo de carboidrato diferente à noite porque treinam no outro dia pela manhã e dão super certo e conseguem emagrecer bem positivo e também hipertrofiar. Então, existe uma individualidade bioquímica também referente a isso. Porém, uma boa parte da população tem dificuldade de metabolizar alguns carboidratos, principalmente à noite. E isso é explicado devido ao ciclo circadiano, que é o ciclo do sono. Então, se as pessoas, se uma pessoa ela consome um carboidrato mais refinado à noite e o que seria um carboidrato mais refinado, Rivana? Seria o próprio pão. Sim. Né? O pão seria um bolo, certo? Um carboidrato simples com açúcar. Entendi. Né? Se a pessoa consome um alimento desse e se sente que dormiu a noite toda, porém quando acorda cansado, isso pode ser um indicativo que o que ela consumiu no dia anterior, desse carboidrato, não bateu bem, né? Então, assim, é tudo relacionado mesmo a fatores bioquímicos, funcionais e individuais de cada pessoa. E para algumas pessoas pode sim atrapalhar e para outras não. Entendi. Rivana, existe também uma crença de que beber água no intervalo das refeições prejudica, não é legal, prejudica o emagrecimento também e a digestão. Isso é mito ou é verdade? No intervalo não. Pode prejudicar durante as refeições. Durante as refeições. Isso, ali no intervalo de uma garfada e outra, digamos assim. Beber um golinho de água, bebeu água ali, atrapalha ou não e prejudica o emagrecimento? Olha, nutricionalmente isso pode atrapalhar em termos de você tá ali consumindo a refeição para ela lhe nutrir. Se você está bebendo água junto com a sua alimentação, você pode fazer com que você sinta saciado mais rápido. E aí, com isso, você acaba não consumindo o que é para você consumir. Então, não é que ele atrapalhe o processo de emagrecimento, mas ele pode atrapalhar o processo de metabolização ali. Dificulta a digestão, então? Não é que dificulte a digestão, mas ele pode atrapalhar aquele processo de você se alimentar adequadamente naquele horário, porque a alimentação ali, ela é o básico e eficiente para você. Se você está consumindo uma água junto à alimentação, pode ser que você se sinta cheio antes de concluir a sua alimentação. O que eu sempre escutei, Rivana, é tipo assim, não pode beber água durante a refeição, o ideal é que você coma tudo, espere meia hora para depois beber água. O adequado em termos de metabolizar os alimentos ali, de comer tudo que está no seu prato, mas que isso vai te prejudicar, isso não vai te prejudicar em termos de engordar. Isso pode te prejudicar em termos de não conseguir metabolizar aqueles nutrientes do que você consumiu ali. Ou seja, você vai se sentir mais saciado e aí você não vai conseguir concluir a sua refeição. Mas ele não vai atrapalhar em termos de engordar ou não. Entendi. Ivana, eu estava vendo, inclusive, ontem, coincidência, estava lendo ontem um artigo científico sobre vitamina D, que atualmente, né, a indicação é que todo mundo use vitamina D, pelo menos até ali os 18 anos, né? Que a pessoa use até os 18 anos. E aí a gente se pega numa cidade como Teresina, que tem um sol para cada pessoa, e mesmo assim ainda tem déficit, as pessoas ainda possuem déficit de vitamina D. Então, até que ponto a gente precisa desse nutriente, buscar essa vitamina também, para que o nosso corpo funcione de modo saudável? Vital, a vitamina D é vital, né? Inclusive, hoje, na verdade, Suiane, tem tantas suplementações, tanta gente consumindo superdosagens de vitamina D, que hoje eu vejo um público que tem até a supervitaminose por vitamina D, né? Porque devido a
aumento do conhecimento sobre, né, a necessidade e também o aumento do consumo em suplementação sem orientação adequada faz com que muita gente acabe suplementando em demaseio e isso pode sim prejudicar algumas funções até renais. Mas a necessidade da vitamina D ela é constante diária. Criança, jovem, adulto, idoso, e essa necessidade ela vai aumentando com o passar do tempo, né? Então é importante sempre fazer os exames, né? Verificar se você está com deficiência ou insuficiência, fazer o uso da suplementação adequada de acordo com a necessidade do seu organismo e evitar superdosagens, né? Sim. Então, é realmente informando, indo atrás do seu médico, fazendo exames, né, check-ups regulares, que as pessoas elas vão ter esse conhecimento e poder se suplementar de forma adequada. Né? Que é importante. Não é somente a deficiência, mas tratar aquela deficiência de forma adequada. Ivana, e na internet, nas redes sociais, né, a gente encontra muitas dietas milagrosas, digamos assim, detox, low carb, aí tem a dieta do abacaxi, dieta não sei das quantas. Isso realmente resolve? Olha, aquela história de ficar, depois de 6 horas não pode comer, só amanhã. Vou fazer essa dieta aí. Eu como dieta carnívora também, né? Eu como nutricionista, né, eu costumo dizer que essas estratégias nutricionais, elas são importantes a depender em qual fase, período e objetivos que o paciente precisa, né? Mas, no geral, é difícil a gente dizer que um tipo específico de estratégia nutricional vai ser a mais adequada ou a perfeita para ter resultados, né? A gente sabe que existe uma individualidade bioquímica muito grande. Como eu falei para você, o alimento que pode me fazer super bem, né, pode fazer mal para você, mesmo sendo um alimento natural. Esse alimento pode ser inflamatório para você e pode ser um alimento muito benéfico para mim. E eu que trabalho com a nutrigenética, né, com os exames genéticos, que consigo ter um olhar mais a fundo e preciso sobre os genes, o DNA, sobre o que o corpo realmente precisa, cada vez mais eu consigo entender e avaliar que estratégias nutricionais como low carb, jejum intermitente, dieta carnívora, tudo isso, né, são estratégias que caem por terra quando a gente consegue analisar de fato o que é que o corpo realmente precisa geneticamente. Então, essas dietas da moda, elas podem sim ter um impacto positivo em determinados momentos e trazer, né, aquele resultado que o paciente deseja naquele período. Porém, nada substitui o que é essencial e adequado para cada pessoa. É entendendo o que aquele paciente, aquela pessoa precisa consumir, pode consumir o alimento que faz mal ou não e colocando na dieta e na rotina que a gente vai ter os melhores resultados. Isso vai além da própria estratégia nutricional, né, que é a base, a própria alimentação. E voltando para a estratégia nutricional, é avaliar realmente a adaptação do paciente. Então, se uma pessoa ela faz uma dieta, se um paciente ele faz uma dieta low carb e ele se dá super bem, né? Isso não quer dizer que você vai se dar bem. Então, isso é muito individual, é de pessoa para pessoa. De pessoa para pessoa, né? Até para você ter um resultado mais a longo prazo. Exato. Ivana, muito obrigada. Tá bom, prazerzão estar com a gente aqui no Dia Mundial da Alimentação Saudável, minha gente. Tá cada vez mais em alta se alimentar bem, né? Tá vendo? Dicas maravilhosas aqui da Ivana. Muito obrigada. E a gente segue, porque a Carla tem um recadão pra gente. A alimentação é tudo, né?